Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cordeiro e hoje eu queria conversar com vocês, bater um papo com vocês a respeito da fração de ejeção, né? Como que a gente pode calcular a fração de ejeção, o que é exatamente a fração de ejeção? Fica comigo que depois da vinheta, então, nós vamos conversar um pouquinho mais, ok? Muito bem. Pessoal, faz tempo que eu não apareço por aqui, não é mesmo? Emendou férias e depois eu fiquei com dor de garganta, fiquei sem voz, não pude gravar os vídeos. Mas enfim, tô aqui de volta e trouxe um assunto pra gente bater um papo hoje, que ele não é exatamente, né, uma grande novidade, vamos dizer assim. A fração de ejeção é um cálculo, ou é um índice, melhor colocando, tá, de função sistólica, que a gente usa diariamente dentro da cardiografia veterinária, tá? Mas o que eu trouxe aqui, na verdade, é um certo esclarecimento a respeito de como a gente pode calcular essa fração de ejeção, o que ela é exatamente, porque via de regra a gente utiliza um método para mensuração, para o cálculo da fração de ejeção, que é por meio de mensurações lineares, que geralmente a gente faz em janela parasternal direita, no corte transversal do ventrículo esquerdo, ao nível dos músculos papilares. E ela acaba meio que andando junto com a fração de encurtamento, e eu percebo que às vezes falta a gente conversar um pouquinho mais a respeito dela, né? Para que a gente tenha um entendimento um pouquinho mais amplo, sabe? Ou então para que a gente crie talvez uma maior intimidade com este índice, o que ele de fato representa, e para que a gente possa entender, tá, aquilo que a gente está medindo. Eu acho que a minha ideia de hoje é trazer isso aqui para vocês, ok? Então, a gente sabe que a fração de ejeção é a fração de volume que é ejetado pelo ventrículo esquerdo, certo? E o cálculo da fração de ejeção é o volume diastólico final menos o volume sistólico dividido pelo volume diastólico final, e a gente multiplica esse resultado por 100 e a gente tem uma porcentagem, uma fração. Muito bem. O volume diastólico final é aquilo que preenche o ventrículo ao final da sua diástole, tá certo? E aí, nós temos então um volume quando o ventrículo está completamente cheio, imediatamente antes da sístole. Após a sístole, aquilo que fica no ventrículo esquerdo é o volume sistólico final. É um volume que permanece dentro do ventrículo, né? Afinal das contas, quando o ventrículo se contrai, ele não torce, né? Igual uma toalha até sair a última gota, né? Existe um volume que fica ali dentro, residual, vamos dizer assim. Não sei se seria a expressão correta. E o volume sistólico é aquele volume que foi adiante, então. É aquele volume que tomou a direção anterógrada, no caso do ventrículo esquerdo, então que foi para a aorta, que foi perfundir os órgãos sistêmicos, tá? Então perceba que a fração de ejeção, ela é o volume diastólico final menos o volume sistólico final, que portanto é o volume sistólico, dividido pelo volume diastólico final, multiplicado por 100, para que a gente tenha então uma porcentagem. Isso quer dizer, daquilo que o ventrículo recebeu ao final da diástole, né, de todo aquele volume que ele recebeu, quantos por cento ele enviou adiante? Tá certo? Muito bem. Então, como eu coloquei aqui, né, a gente já conversou, o volume diastólico final menos o sistólico final, ou seja, tudo aquilo que tinha no ventrículo ao final da diástole, menos aquilo que ficou no ventrículo ao final da sístole, é o volume sistólico, é aquilo que foi adiante
e a gente divide pelo volume diastólico final, multiplica por 100 e tem a fração, certo? Tá, joia? Só que quando a gente fala de volume ventricular, a gente precisa calcular esse volume. Como que eu calculo quantos ml tem de sangue dentro do ventrículo? Existem várias formas da gente fazer esse cálculo, certo? Por exemplo, existe a fórmula de Pombo, existe a fórmula de Tables, que via de regra é a que a gente mais se utiliza no dia a dia. Existe o método de Simpson, existe o método de área-comprimento. Então veja, são diversas maneiras de você estimar o volume dentro da cavidade ventricular, tá certo? A gente vai conversar hoje aqui a respeito da fórmula de Tables e da fórmula de Simpson, tá? Ou do método de Tables e do método de Simpson, que são duas formas bem diferentes de se calcular o volume ventricular e que, via de regra, são aquelas que a gente geralmente vai utilizar na nossa rotina, tá? O método de Tables, ele se utiliza do diâmetro ventricular para fazer o cálculo do volume, tá certo? Então, o volume ventricular, pela fórmula de Tables, só fazendo um adendo, Tables é um médico francês, um cardiologista francês, que desenvolveu essa fórmula, inclusive agora, aqui nesse século que acabou de passar, então não é nada tão distante. Se eu não me engano, década de 70, 80, tá? Se eu não estiver falando bobagem, foi quando ele desenvolveu essa fórmula. Porque até então, o cálculo do volume ventricular era feito pelo método de Pombo. O método de Pombo é o método do cubo simples. Então, se eu pegar um diâmetro e elevar ele ao cubo, eu tenho volume dentro daquela esfera, vamos dizer assim. Mas acontece que o ventrículo não é uma esfera, o ventrículo ele é elíptico, tá certo? Então, Tables desenvolveu essa forma na tentativa de deixar esse cálculo de volume a partir do diâmetro algo mais fidedigno ou que corresponda melhor a uma elipse e não a uma esfera, tá? E há quem fale ou há quem chame a fórmula de Tables também como fórmula do cubo corrigida, tá? Porque é uma fórmula do cubo corrigida para uma elipse, ok? Então, o volume ventricular, segundo a fórmula de Tables, é 7 vezes o diâmetro do volume, do diâmetro do ventrículo, perdão, elevado ao cubo, dividido por 2,4 mais o diâmetro, tá? Muito bem. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Para calcular o volume diastólico final, eu preciso do diâmetro do ventrículo esquerdo em diástole. Para calcular o volume sistólico final, eu preciso do diâmetro do ventrículo esquerdo em sístole. E aí, a partir do momento em que eu tenho o volume diastólico final e o volume sistólico final, pela diferença deles eu posso calcular o volume sistólico, dividir pelo volume diastólico final e multiplicar por 100 para conseguir a fração de ejeção, tá? E eu estou explicando isso por quê? Porque a gente faz isso todo dia e talvez, eu tenho certeza que tem muita gente que não se dá conta, não para olhar os números, fica intimidado, né, com essa lista enorme aqui que sai quando a gente faz a análise do ventrículo esquerdo pelo corte transversal do VE ao nível dos músculos papilares, né? Todo exame ecocardiográfico vai ter essa análise do VE. Então veja, percebam aqui que ele pegou o diâmetro diastólico, que é 25,4 milímetros, e jogou naquela formulinha de Tables e me deu a resposta aqui, ó. No caso do meu equipamento tá em inglês, tá, gente? Então, end diastolic volume deu 23,2 ml de sangue ao final da diástole. A mesma coisa ele fez com o diâmetro sistólico. Ele jogou na formulinha de Tables 14,2 milímetros, que é o diâmetro em sístole, jogou naquela formulinha que nós acabamos de ver
e ele me dá então o end systolic volume, que é 5,2 ml. E aí o próprio equipamento faz o cálculo então do volume sistólico, que é a diferença de 23,2 menos 5,2, que é 18 ml, dividiu por 23,2 e multiplicou por 100, e a gente chega a uma fração de ejeção de 77%, certo? Então, 77% do volume recebido foi ejetado para a circulação sistêmica, perfeito? Então, a gente precisa fazer a leitura disso, porque via de regra, às vezes o pessoal eu acho que fica uma coisa talvez um pouquinho obscura, né? A pessoa olha a fração de encurtamento, que é o fractional shortening aqui, fração de ejeção, mas às vezes não para muito para pensar como que se chegou a esse valor, tá? Então veja que na minha máquina, quando eu vou fazer a análise do ventrículo esquerdo, ela já está presetada para usar a fórmula de Staples, tá? Existem outras fórmulas que, se eu quiser, eu posso utilizar, fica ao meu critério. Muito bem, mas acontece que quando eu utilizo a fórmula de Staples, e eu utilizo, portanto, um diâmetro, uma mensuração, eu estou presumindo que todas as paredes ventriculares se encurtam, ou que o diâmetro todo aumenta e reduz entre diástole e sístole de forma homogênea. Eu não estou considerando, por exemplo, que eventualmente esse paciente tenha uma acinesia de uma determinada parede. Então veja, o ventrículo inteiro se contraiu, mas tem uma parede que está acinética ou que está discinética. E aí eu não posso dizer que a movimentação parietal é homogênea, certo? Que a contração de todos os segmentos miocárdicos é homogênea. Eu posso ter uma discinesia segmentar, uma alteração da contratilidade segmentar, né? E isso acontece muito na medicina, principalmente, não que não aconteça na veterinária, mas sobretudo na medicina, porque a doença mais prevalente na medicina é a coronariopatia, né? São as coronariopatias. E as coronariopatias interferem, né? A doença das artérias coronárias interfere diretamente na contração dos diferentes segmentos de parede, a depender da artéria que está acometida, né? Da porção da artéria coronária que está acometida, tá certo? Então, existe um outro método chamado método de Simpson, que é uma outra forma da gente fazer a estimativa do volume ventricular, que é menos passível de erro, por um lado, exatamente porque nesta fórmula eu vou considerar o ventrículo a priori em dois cortes diferentes, no apical das 4 câmaras e no apical das 2 câmaras. E eu vou contornar todo o bordo endocárdico ventricular e a própria máquina vai fazer o cálculo em cima dessa formulinha aqui, né, que essa realmente não dá pra gente tentar fazer na mão, onde cada disquinho desse, vamos colocar assim, tá? Imaginando que isso é tridimensional, vai ter o seu volume calculado, tá? Então a gente vai fazer todo o contorno dos bordos endocárdicos para ter as dimensões do ventrículo em diástole primeiro, depois em sístole. A própria máquina já vai buscar ou já vai te pedir o comprimento máximo desse ventrículo em diástole, em sístole, e vai jogar nessa formulinha de tal maneira que desta forma eu vou considerar diferentes porções do miocárdio, ou pelo menos em 2 planos diferentes,
E aí sim eu vou assumir que a movimentação dessas paredes aqui que estão fazendo a intersecção são homogêneas ou estão de acordo com a movimentação nesses dois planos, né? Em 4 câmaras e em 2 câmaras, percebe? O que acontece com o método de Simpson? Então ele é muito mais sensível e ele seria muito mais fidedigno ou assertivo no cálculo do volume ventricular, tá? Lembrando que a gente tem que fazer isso na diástole, ao final da diástole, ou seja, depois que já teve a onda P, imediatamente antes do complexo QRS, ou seja, no volume diastólico final, eu busco o meu caliper aqui, ó, e aí eu vou fazer todo o bordinho endocárdico aqui, eu que fiz esse desenho amarelo aqui, tá? Vou tirar músculo papilar, tá? Não vou considerar. E venho todo o bordo endocárdico aqui. Quando chega aqui, eu dou um set, ele me pede o maior comprimento, né? Geralmente ele já sugere, a gente ajusta se for necessário. E aí ele me dá o volume diastólico final, ó, end diastolic volume. 16,8 ml no apical das 4 câmaras. Aí depois eu vou fazer o apical eu vou fazer no apical ainda das 4 câmaras. Ando com o meu trackball, tá? E vou fazer então a mensuração do ventrículo esquerdo em sístole, ou seja, logo depois aqui que houve o complexo QRS, imediatamente antes da mitral se abrir novamente, quando o ventrículo está com a menor luz possível. Vou fazer todo o contorninho aqui do bordo endocárdico, vou eliminar músculo papilar até aqui a região do anel valvar mitral. Ele vai me dar o comprimento, vai me sugerir. Se eu aceitar, achar que tá bom, eu dou um enter e ele vai calcular o volume de cada moedinha dessa aqui. Então, ó, volume sistólico final 7,2 ml. Portanto, o volume sistólico, que é a diferença do diastólico final menos o sistólico final, é 9,6 ml, que representa então uma fração de ejeção, nesse caso aqui de 57%, tá? Quais são as desvantagens desse método? Primeiro, eu preciso ter uma definição do porto endocárdico muito boa, tá? Porque senão eu vou acabar medindo errado. Então, se você não tiver uma imagem muito bonitinha, de repente um paciente muito gordo, um paciente mais agitado, enfim, se você não tiver uma boa definição dos bordos endocárdicos, você não vai conseguir calcular um Simpson de forma adequada, tá? E ele é moroso, ele é um processo que demora, né? Você vai lá com o caliper, assim, não demora tanto, mas demora um pouco, né? Ainda mais porque no biplano, né, no Simpson biplano, a gente tem que fazer o filminho do apical das 4 câmaras, depois o filminho do apical das 2 câmaras, e aí buscar diástole e assístole em cada um desses filminhos, certo? Por isso, hoje a gente tem o cálculo do Simpson single plane. Então, você escolhe, geralmente, o apical das 4 câmaras, e você vai usar um plano só para fazer esse cálculo, tá? Eu acho que você fazer ele dessa forma, na minha mera opinião, uma vez que você já está usando esse método, porque o paciente tem uma discinesia, né, ou tem uma contração segmentar que não é homogênea, que é heterogênea, eu acho que a gente já começa a pecar daí, né? Se é para fazer é porque você tem alguma discinesia e você quer saber como que aquela discinesia parietal interfere no volume sistólico, tá? Mas, de qualquer forma, é uma maneira da gente deixar as coisas um pouco menos morosas e conseguir fazer a fração de ejeção pelo método de Simpson, tá certo? Na medicina veterinária, aquilo que altera a contração das paredes, claro que podem ser doenças, né, crônicas, onde você tem infiltração ali no miocárdio de fibrose, alguma coisa, e as discinesias parietais elas podem existir,
talvez elas não sejam tão evidentes, mas, por exemplo, na movimentação septal paradoxal, onde a gente tem um aumento do volume da pressão muito grandes, né, do ventrículo direito, isso acaba achatando o septo. Então é o tipo de situação em que convém talvez a gente fazer, utilizar assim o método de Simpson. Pelo menos na minha rotina são situações em que eu busco utilizar o método de Simpson. Ou numa suspeita de disfunção sistólica, num paciente onde você suspeita de uma cardiomiopatia dilatada, eventualmente também você pode agregar ou até agregar os dois métodos, né? A gente faz pelo Tables e investiga também pelo Simpson, tá certo? Via de regra, quanto mais a gente treina, melhor, mas eles costumam ter uma correlação bem razoável, certo? E eu trouxe aqui para a gente finalizar, né? E exatamente na tentativa da gente internalizar melhor esse conhecimento, tá? Que essa aqui é uma curva de pressão e volume, onde eu tenho aqui então, ao final do enchimento ventricular, né? Então aqui neste exemplo, onde eu tenho 135 ml, eu tenho neste ponto, imediatamente antes do início da fase de contração isovolumétrica, eu tenho volume diastólico final, tá? Então essa aqui é a pré-carga, né? Que chegou para o ventrículo esquerdo trabalhar. E depois da fase de contração isovolumétrica e fase de ejeção, eu tenho neste ponto aqui, imediatamente antes da queda de pressão do ventrículo esquerdo, que acontece durante o tempo de relaxamento isovolumétrico, eu tenho neste momento aqui o volume sistólico final, ou seja, aquilo que ficou dentro do ventrículo, tá certo? E a diferença entre um e outro é o volume de ejeção ou volume sistólico, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado de conversar hoje a respeito das diferentes maneiras da gente calcular a fração de ejeção, não diferentes maneiras de calcular a fração de ejeção, mas diferentes maneiras da gente calcular o volume sistólico e o volume diastólico do ventrículo esquerdo, tá certo? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva sempre que eu postar um vídeo novo. Se você ativar o sininho, você vai ser notificado. Peço para você deixar o seu like se você gostou desse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender esse vídeo como relevante, tá certo? Super obrigada, gente. Um super beijo e até a próxima.